Nesta terceira aula sobre potenciação, vamos resolver exercícios onde tanto a base quanto o expoente pode ser um número racional relativo, ou seja, fração ou números decimais, e expoentes também poderão ser números racionais relativos. Nessa primeira situação, menos 3 quartos elevado à segunda potência, como o expoente é par, a resposta vai ser positiva, porque o sinal negativo também está elevado a 2. Então, ficamos com 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, igual a 9, e o denominador 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4. Na letra B, temos o sinal da base negativo, também elevado à terceira potência. Então, o sinal da base se mantém. 1 elevado a 3, que é 1. 1 elevado a qualquer expoente é 1, já vimos esse assunto na aula 1. E 2 elevado à terceira potência é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 15 16avos positivo elevado a 1, 1, expoente ímpar, mantém o sinal da base. Então, a resposta é a própria base. Todo número elevado a 1, a resposta é o próprio número, ou seja, a própria base, 15 16avos. Na letra D, tanto o sinal quanto a fração está elevado a zero, ou seja, resultado 1 positivo. Se o menos não estivesse elevado a zero, se o parêntese inicial estivesse aqui, depois do negativo, a resposta seria menos 1. Menos 11,3 elevado a 1. Expoente ímpar, mantém o sinal da base. Temos aqui 11 inteiros e 3 décimos. Então, resposta, menos 11 inteiros e 3 décimos. Na letra H, temos 3 décimos, 0,3, elevado ao cubo. Então, temos 0,3, que multiplica 0,3, que multiplica 0,3. Não precisamos nos preocuparmos com o sinal, porque como o expoente é ímpar, mantém o sinal da base. E nesse caso, o resultado é positivo. Para fazer este cálculo, tiramos a vírgula, ficamos com 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Para colocar a vírgula, verificamos quantos algarismos tem após a vírgula de cada um desses fatores. Temos 1, 2 e 3. 3 algarismos após a vírgula. Começamos a contar da unidade para a esquerda. 1, 2, 3. Colocamos a vírgula. Ficamos com 27 milésimos. Décimo, centésimo, milésimo. Aqui temos menos 0,19 ou menos 19 centésimos elevado à segunda potência. A resposta é positiva, porque o menos também está elevado a 2, que é um número par. Fazendo esse cálculo, 0,19 vezes 0,19, tirando a vírgula, temos 361, 19 vezes 19.
Aí, precisamos colocar a vírgula. Temos 4 algarismos após a vírgula. 1, 2, 3, 4. 2 para cada um dos fatores. Contando da esquerda, contando da unidade para a esquerda, temos 1, 2, 3, 4. Positivo. Resposta. Até aqui nós temos milésimo, 36 milésimos. Tem mais um número após o milésimo. Então, a leitura é 361 décimos de milésimo. Aqui, na letra J, o menos não está elevado a 4. Então, copiamos o negativo e resolvemos essa potência. Tirando a vírgula, nós teríamos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Só que precisamos contar uma posição para cada um desses fatores, ou seja, 4 algarismos após a vírgula. Temos 1, 2, 3, 4. Resposta 0,0016 ou 16 décimos de milésimos. Continuando, na letra K, temos uma base, que é um número racional relativo, representado por uma fração negativa, e temos como expoente um número inteiro. Já vimos na segunda aula que quando o expoente é negativo, invertemos a base. Ficamos com menos 5 meios elevado ao cubo. Aqui a resposta é negativa, porque precisamos manter o sinal da base, uma vez que o expoente é ímpar. Fazendo esse cálculo, 5 vezes 5 vezes 5, temos 125. E no denominador, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Menos 125 oitavos. Neste exercício, a base é menos 9 sétimos. Então, copiamos a base, menos 9 sétimos, e multiplicamos os expoentes, uma vez que eles estão separados por parênteses. Ficamos com essa resposta. Como o expoente é par, podemos representar desta forma, sem o sinal negativo. Divisão de mesma base. Copiamos a base, que é menos 8 quintos, e subtraímos os expoentes. 5 menos 3 igual a 2. Aqui, a resposta final é positiva, porque o expoente é par, o menos também está elevado a 2. Como é um expoente pequeno, já estou finalizando o cálculo. Neste exercício, temos base positiva, não precisamos colocar o sinal positivo, e somamos os expoentes, porque temos multiplicação de mesma base. Podemos deixar nesse formato. Ou, se quisermos, colocar um positivo. Aqui não vou fazer a conta, mas é só fazer 3 vezes 3 vezes 3 e 7 vezes 7 vezes 7. Neste caso, nós temos aqui um número natural, que também é um número inteiro, que também é um número racional, já que pode ser escrito como 4 sobre 1. Quando o expoente é fracionário,
nós transformamos, para resolver este exercício, transformamos em raiz. Então, a base, ela fica como radicando, ela fica dentro do radical. Aqui temos o radical, então ela fica aqui dentro. E o expoente, a gente coloca o 1 como está na parte de cima, ou seja, no numerador, ele fica dentro do radical, ele também fica como radicando. E o 2, ele fica como índice. Então fica sempre assim, o número que é o numerador, ou seja, está na parte de cima da fração, ele fica dentro do radicando. Então, quem está por cima na fração, fica dentro do radicando. E quem está embaixo, ou seja, o denominador, ele fica fora. E aí, podemos deixar nesse formato. 4 elevado a 1, que é igual a 4, e o 2, como índice, não precisa ser colocado. Fica subentendido que quando não tem nada aqui no índice, na verdade existe o número 2. E nós lemos como raiz quadrada de 4, que significa qual é o número que vezes ele mesmo dá 4? É o número 2. Então, ó, 2. Então, temos 2 elevado a 2 igual a 4. Esta raiz, lembrando que todo expoente fracionário se transforma em raiz. Temos uma raiz quadrada, o número que está embaixo é 2, fica aqui no índice, raiz quadrada de 25/36. 1 está no numerador, está em cima, então ele fica dentro da raiz. Ficamos com 25/36 elevado a 1. E aqui sabemos que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o resultado dessa raiz quadrada é número que elevado a 2, ou seja, que multiplicado por ele mesmo, dá 25, que é o número 5. E número que elevado a 2 dá 36, é o número 6. Neste exercício, temos uma raiz, só que agora não é quadrada. O denominador, ou seja, o número que está embaixo, é 3. Então, ficamos com uma raiz cúbica de menos 8/27 elevado a 1. Como todo número elevado a 1 é ele mesmo, vamos deixar nesse formato. Para resolver esta raiz, temos qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, esta quantidade de vezes, que é 3, é igual a menos 8. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é 2. E a raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Na letra R, nós temos a raiz quíntupla, uma vez que o denominador é 5. Temos aqui uma raiz quíntupla de 25 elevado a 2. O numerador é 2, então ele fica dentro do radicando, ele fica como radical, ou melhor, ele fica como radicando, fica dentro do radical. E o 5, como está embaixo, ele fica na parte de fora da raiz.
Ficamos com essa raiz. E na letra S, temos expoente negativo, vamos ter que inverter a base e elevar a um expoente positivo, matéria vista na segunda aula e também na primeira aula, sobre potência. Ficamos com um número racional positivo. Transformando em raiz, já que todo expoente fracionário a gente deve, né, quando vai resolver transformar em raiz, ficamos com índice igual a 4, uma vez que o 4, quando está embaixo, fica fora do radical, e 1/16 é a base elevado a 1, número que está no numerador. Elevado a 1 é ele mesmo. Então, a raiz quarta de 1, a raiz de 1, quarta, quadrada, cúbica, vai ser sempre 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E a raiz quarta de 16 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Até a próxima aula, onde vamos resolver exercícios com potência, expressões numéricas com potência.